Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te afliges porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. E vamos assim, meus amigos, nesse momento, com muita alegria em nossos corações, vamos nos conectar nesse instante aos mentores dessa casa, que estão aqui desde as primeiras horas da manhã, higienizando, preparando esse ambiente, para que possamos, ó Pai, recebermos do alto o que aqui viemos buscar, o combustível para a nossa caminhada, para que possamos, ó Pai, seguindo o Teu exemplo, a Tua luta, o Teu amor, que possamos assim, ó Pai, sentir essa chama crística vibrando em nossos corações, que possamos receber essa luz que vem desse estudo de hoje, que vai nos inspirar, que vai nos educar, pelo Teu exemplo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, dividir essa luz com o nosso próximo, com humildade, com generosidade, com gratidão em nossos corações, para que possamos, ó Pai, sempre que vermos o outro, possamos ver a Tua imagem, e vice-versa. Ó Pai, auxilia-nos no caminho, auxilia-nos, ó Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Gostaria de agradecer pela oportunidade dessa casa, pela oportunidade de trabalho, por toda a ajuda para estarmos aqui nessa noite, especialmente a Pri e a Simone. Mas com todo o meu carinho, eu gostaria de expressar minha gratidão à Kátia, que me ajudou a estar aqui nessa noite, que me trouxe aqui nessa noite, e ao Marcelo, que veio e ligou todas essas câmeras, fez todas essas coisas fazerem sentido para mim. Então eu gostaria de agradecer imensamente, porque o meu trabalho só está podendo ser feito nessa noite graças a esses dois amigos queridos. Então, minha profunda gratidão. Gostaríamos neste momento de pedir que a paz do Mestre Jesus invada os nossos corações aqui nessa casa, mas também a todos que assistem pela internet neste momento. Que a paz do Cristo invada os nossos pensamentos, os nossos corações e que os benfeitores espirituais desta casa nos auxiliem nas reflexões desta noite. E as reflexões e o estudo dessa noite serão as sementes e o terreno, sobre a primeira parábola do Cristo. São 32, mas talvez essa tenha sido a mais importante, a mais falada, que traz realmente lições muito importantes. Foram faladas há 2000 anos atrás,
mas elas são extremamente atuais. E eu vou ler para vocês a parábola. Parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras sementes 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, mas também está em Marcos e Lucas. Para que a gente comece a entender essa parábola e os seus conceitos e como trazê-la para a nossa atualidade, para que faça sentido na nossa vida atual, a gente tem que lembrar que essa parábola foi falada há 2000 anos atrás, na Galileia, onde Jesus circulava com camponeses. Esses camponeses tinham uma vida simples, lidada na agricultura, e entre o altar da agricultura e o altar dos ensinamentos do Velho Testamento nas sinagogas, eles tinham a sua vida, o seu cotidiano. Claro que o Cristo, sabedor disso, trazia formas de ensinar as sementes divinas, as orientações de Deus, através de simbologias e coisas que fizessem sentido na Galileia de 2000 anos atrás. Então ele sentava com esses camponeses e ele ia falando as parábolas, depois as explicava, porque muitas vezes elas pareciam um pouco sem sentido naquele momento, mas com as explicações do Cristo eles conseguiam entender e captar mais a mensagem. Então está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Para entender essa parábola, é muito importante que a gente entenda como era a agricultura de 2000 anos atrás. Naquela época, depois que os agricultores colhiam, faziam a sua colheita, a terra ainda estava revolta, cheia de inso, cheia de pedregulho, Eles pisoteavam aquela terra. Sem que ela fosse preparada, os agricultores jogavam as sementes na terra. Só depois que eles jogavam as sementes na terra, eles vinham com um animal que puxava uma espécie de arado, e esse arado então sulcava a terra. Com esse arado sulcando essa terra, que já estava revolta depois da colheita, as sementes se espalhavam, elas não ficavam num lugar muito certo. Algumas iam para cima das pedras, outras iam para um terreno já bem batido, pela passagem dos animais e dos agricultores. Então Jesus foi fazendo esses exemplos para que ficasse bem explicado, mas a agricultura da Galileia, há 2000 anos atrás, não era como a agricultura de hoje em dia, onde a gente prepara o terreno, Primeiro a gente cuida do pH, nós vamos arar essa terra, se ela estiver cansada nós vamos deixar que ela descanse, para daí colocarmos boas sementes, para termos bons frutos. Naquela época era feito o contrário. Então, quando esse arado passava, as sementes aleatoriamente seguiam seu curso, muitas germinavam, muitas não germinavam, E as orientações divinas, por isso que a gente tem aqui, vêm na maioria das vezes indistintamente, sempre é indistintamente. Aqui nós vamos correlacionar as sementes com a palavra do Cristo, que traz as lições divinas, que vão em todos os terrenos, que vão alcançar todos os corações, sem preconceito, irrestritamente. Alguns corações, alguns terrenos já mais preparados conseguem fazer com que essa semente possam dar 100 para uma, 60 para um, 30 para outro, Dependendo da evolução do nosso espírito e de como a gente faz o aproveitamento dessas sementes. Então, as sementes e as orientações divinas nunca nos faltarão. Elas sempre vão estar aqui à nossa disposição. Nós poderíamos fazer a comparação aqui com várias sementes, nós poderíamos fazer com as sementes de trigo, com qualquer outro cultivo. Mas essa noite em especial eu resolvi fazer uma homenagem à minha família, lado paterno, Gedke,
eu mesma nasci dentro de uma fazenda de arroz. Então eu resolvi trazer o cultivo do arroz como exemplo de semente para essa noite, para homenagear todas as pessoas que trabalham arduamente no cultivo do arroz. Fica bem implícito que Deus vai nos dar os elementos. Então, que seriam a chuva, o sol, os nutrientes, tudo aquilo que a gente correlaciona com o Evangelho do Cristo, né? Que para que nós possamos seguir as orientações de Deus, nós precisamos acreditar que Deus vai nos dar nutrientes, para que nós possamos seguir a nossa jornada com ou sem dificuldades. Aqui também os agricultores daquela época na Galileia e hoje, para que possam exercer a agricultura, eles precisam acreditar que vem do alto, sempre e restritamente, tudo o que é necessário para um cultivo. Seja do arroz, seja do nosso coração e das boas emoções e dos bons conhecimentos que a gente precisa ter para crescer. Aproveitamento das sementes. Lá fala que o semeador, Jesus, saiu a semear. Não fala em nenhum momento na parábola que em algum momento ele parou de semear. O que nos dá a entender que isso é constante. Que o Cristo, através de uma imensidão de espíritos de luz, de anjos guardiões, de benfeitores espirituais, traz até nós essas sementes. Essas sementes podem vir através de uma leitura, essa semente pode chegar ao nosso coração através de uma palestra, de um livro, de um filme, de amigos queridos próximos que nos deem um conselho. Então essas sementes vêm do alto de formas muito diferentes. Para que nós estejamos abertos para receber essas sementes, a gente precisa estar com os nossos canais abertos, né? Com o nosso coração extremamente disponível para receber as mensagens do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma semente que nos traz muitos elementos que agregam conhecimento, ajudam a purificar o nosso espírito e assim nos tornarmos pessoas melhores. Então, as sementes nunca nos faltarão. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas eu já desperdicei tantas sementes, né? E agora? Como que fica? Não dá para desesperar. A gente tem que ter sempre o foco de que estamos indo em frente. Podemos ir devagar, podemos ir com arado, com enxada, mas a nossa plantação e o nosso cultivo nos pertence. E o tempo que levar vai ser de acordo com as nossas disponibilidades. Então, a gente tem que confiar que as sementes vêm. Quando Jesus falou do primeiro tipo de solo, ele falou o solo ao longo do caminho. Quando a gente fala um solo ao longo do caminho lá na Galileia, né, para os agricultores, para quem eram os interlocutores de Jesus, eles entendem, claro. Mas hoje a gente tem uma vida muito urbana, então talvez a gente não entenda bem o que quer dizer esse solo ao longo do caminho. O solo ao longo do caminho é aquele solo bem compactado, onde já passaram carros, carroças, pessoas caminhando, animais, né? É aquele solo muito impermeável. O solo à beira do caminho é aquele coração ainda que está muito voltado à parte material, que não consegue vislumbrar nada além do que se vê, do que se toca, do que se está próximo, do que se tem em matéria mesmo. Está muito ligado às paixões, está muito ligado ao dia de hoje. Então esse é o solo impermeável, é o solo à beira do caminho. Quando Cristo fala que jogando as sementes ao solo à beira do caminho, o sol vem e cresce essas sementes, mata essas sementes, porque elas não chegaram a penetrar na terra. O sol, a gente poderia também fazer uma analogia como tudo aquilo que nos traz desafios, né? O sol aqui representa os desafios. Todos nós somos expostos a desafios. Se nós temos uma fé, se nós acreditamos, né? Que o Cristo está aqui para nos ajudar, nos orientar, nós temos essa ferramenta, o amor e a fé no Cristo. Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm. Quando isso acontece, a semente fica jogada. E o sol, que seriam esses testemunhos de que nós já sabemos alguma coisa ou não acontece, não temos esse testemunho, o sol então leva essa semente e ela não penetra no solo. Ela não faz nenhuma diferença no coração.
Esse solo, ninguém é abandonado por Deus. Deus tem as suas ferramentas de fazer com que cada tipo de solo vá um dia ser fértil, né? Ele falou em 4 tipos de solo. Um solo compactado, um solo pedregoso, um solo de espinhos e depois, por final, um terreno fértil. Claro que Deus não nos abandonaria. E existem ferramentas para que esse solo fique mais permeável. É importante lembrar também que lá nos exemplos de Jesus, eles falam esse solo como o coração, porque os judeus entendiam que o coração era o único órgão interior que era capaz de assimilar, entender, ser receptivo às orientações e dar respostas a essas orientações. Por isso é que eles fazem essa analogia do terreno com os nossos corações, que é a nossa terra íntima, né? Que é como a gente está vivendo aqui, dentro de cada um. Então, esse é o coração impermeável. A ferramenta que Deus utiliza para ir sulcando esses corações impermeáveis, sulcando esses terrenos compactados, é a dor. São os ensinamentos, são as dificuldades, são as provações. E eu diria que neste momento ainda estamos em meio a uma pandemia, muito embora estejamos vislumbrando um horizonte positivo na nossa frente, com descoberta de vacinas, a ciência se aliando à saúde da humanidade. Mas nós ainda estamos envoltos nesse momento de pandemia. Então eu vejo que isso é um momento de dor coletiva, onde absolutamente todas as pessoas foram impactadas. Homens, mulheres, crianças, idosos, pobres, ricos, todos os países, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos. Todos foram impactados. Então isso é um momento em que parece que o coração de todos está sendo sulcado com essas transformações. Ninguém pode dizer que vai passar por essa pandemia ileso. Ninguém vai conseguir ultrapassar e dizer eu sou a mesma pessoa lá no final. E se conseguir fazer isso, que eu acho muito improvável, porque a todos os dias a pandemia está desafiando o nosso coração, está desafiando a nossa resiliência, está desafiando a forma como a gente vê o certo e o errado. Em março, a gente dizia, imagina, nunca vou sair na rua de máscara, agora a gente já não se vê saindo na rua sem máscaras, né? Então, muitos dos nossos conceitos arregados naquele coração assim ainda bem fechadinho, tá abrindo. Os sulcos, que são esses veios que permitem que o coração comece a receber as boas sementes, nos trazem dor. Infelizmente nos trazem dor. Mas se nós fôssemos analisar, se não fossem as dores que a gente passou só nessa encarnação, porque as anteriores a gente não lembra, mas se não fosse só as dores que a gente passou nessa encarnação e as transformações que elas projetaram no nosso íntimo, o que seria de nós, né? Depois que a gente passa pela dor, pela dificuldade, a gente consegue ultrapassar e a gente se vê uma pessoa melhor. A gente vê o quanto a gente progrediu, a gente vê quanto a gente melhorou como ser humano, como espírito encarnado. Então, esse é o recurso, porque aqui vale lembrar que esse solo impermeável, a gente tem muito pouca consciência do que está acontecendo. A gente fica imbuído nessa parte material da vida, com pouquíssima consciência de que tem esse coração tão embrutecido. Então, a dor vai nos trazendo consciência. Quando a gente tem dor, a gente começa a ficar como sedentos da palavra do Cristo. A gente quer ajuda, a gente fica aberto, a gente pede para as pessoas orarem por nós, a gente pega o evangelho, a gente lê, a gente se prostra de joelhos pedindo ajuda. E isso é o primeiro ponto para que o nosso coração passe de impermeável a uma certa permeabilidade, para que as sementes do evangelho possam começar a achar um lugarzinho dentro do nosso coração. Então, no primeiro solo, o recurso utilizado por Deus é a dor. No segundo tipo de solo já existe uma certa produtividade, né? Porque Cristo falou que a semente caiu sobre a pedra. Tinha um pouquinho de terra em cima dessa pedra, então logo a semente brotou. Mas como não existia profundidade de terra, né? As raízes não conseguiram penetrar, porque existia uma pedra, essa sementinha morreu.
O que acontece com o coração, que é o segundo tipo de solo? Ele já tem uma certa consciência, porque ele tem um pouquinho de terra. Então já houve uma germinação dessa semente do Evangelho do Cristo. Mas esse é aquele coração que vem aqui na casa espírita, que vê um seminário, que participa de algum trabalho e fala, nossa, que interessante, faz sentido, gostei, vai na biblioteca, lê os livros, mas no momento em que ele passa da porta para fora, ele esquece. Então não existe profundidade naquilo que ele estudou. Ele gostou, fez sentido para ele, ele se sentiu super bem aqui dentro da casa, se sentiu envolvido, gostou de ter a companhia das pessoas, tomou um passe, tomou uma aguinha fluida e saiu daqui bem. Só que quando ele passa da porta para fora, ele esquece. E a gente não pode esquecer que os lugares pedregosos no nosso coração, não é que todo o nosso coração seja pedregoso, não é que todo o nosso terreno íntimo seja igual. A gente vai ver depois que o coração tem partes e áreas onde ele já desenvolveu mais e aonde ele precisa melhorar. Então, esse tipo de solo, existe algum conhecimento, só que como a gente poderia melhorar esse tipo de solo? No aprofundamento das lições do Cristo, para que essas lições possam fazer e ecoar na nossa alma, possam fazer sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. Existe uma psicoterapeuta alemã, Anne Klein, que ela fala que, fazendo uma analogia com Adão e Eva e quando eles comeram o fruto do conhecimento, que ela fala assim, todos que comem o fruto do conhecimento, de alguma maneira são expulsos do paraíso. Quando a gente vem aqui na casa espírita e a gente ouve a palavra do Cristo, é como se um foco de luz entrasse no nosso mais íntimo. E a gente começasse a perceber coisas que antes nós não percebíamos. Quando a gente tem o coração ainda embrutecido, a gente faz o mal, mas aquilo não nos toca, porque a gente não tem o conhecimento do bem. A gente ainda não tem todas as informações. Lembra que Cristo distribui as sementes indistintamente, para todos, sem preconceitos. Então aquele coração embrutecido, ele ainda não absorve, ele faz o mal, acontecem coisas ruins, momentos difíceis passam, ele acha que faz parte da vida de todo mundo, mas não faz muito sentido. O que acontece de quando nós entramos daquela porta para cá e a gente começa a receber os conhecimentos, a gente é expulso do paraíso da ignorância. E a gente começa a ser cobrado pela nossa consciência. Se eu sei que não é aquele o caminho, eu preciso tomar outros rumos. E se eu não me aprofundo, quando vem o testemunho, que é o sol, também cresce a minha plantinha. Porque nas dificuldades, ao invés de eu engajar na minha fé, no conhecimento espiritual, eu me desespero. E às vezes procuro outros caminhos que não os do bem, o do conhecimento, o do andar para frente. Então aqui no segundo tipo de solo, os lugares pedregosos, o recurso seria o melhoramento do solo. Existe uma permeabilidade, mas ele ainda não é permeável o suficiente para nos dar frutos. E é isso que a gente quer, né? Para nos dar frutos. A gente busca isso nessa encarnação. O terceiro tipo de solo, entre espinheiros. O recurso é utilizado para o aprimoramento desse solo, exercício da vontade. No terceiro tipo de solo, então, a gente foi já um terreno impermeável, depois a gente foi um terreno pedregoso, onde a gente começou a receber os conhecimentos. E agora a gente tem conhecimentos, já aprofundou esses conhecimentos. Agora existe o nosso livre-arbítrio. A decisão é a nossa vontade. Então, a gente recebe a semente. Agora, está no nosso livre-arbítrio e na nossa vontade íntima decidirmos se a gente quer que os espinhos cresçam na nossa vida e no nosso coração, ou se as sementes do amor e do bem prevaleçam no nosso coração. A gente tem opção nesse momento. A gente já tem consciência suficiente para entender a diferença de um e de outro. Quando a gente permite que os espinhos cresçam, nós nos machucamos e machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós permitirmos que as sementes do bem, do evangelho, do aprendizado, da caridade e do amor, que são o nome dessa casa, frutifiquem no nosso coração, a gente vai ter frutos condizentes com essa semente. Se a gente permanecer só rodeado de espinhos, a gente vai afastar as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente vai ficar uma pessoa bem difícil no trato. A gente tem opção, né? Mas
O livre-arbítrio, a qualquer momento dessa jornada, nós estamos numa encruzilhada. A todos os momentos, nessa encarnação e nas próximas que virão, nós temos opção. A gente pode seguir por o caminho A, pelo caminho B. Sempre há como recalcular. E eu acho que o Espiritismo, ele é quase que como uma bússola. A gente pode recalcular a qualquer momento. Se eu estou indo por uma estrada que não está me trazendo nenhum fruto doce, que está me trazendo muitos dissabores na vida pessoal, na vida profissional, na vida, né, familiar, o que a gente pode fazer? A gente pode parar, recalcular a nossa rota, se harmonizar com os ensinamentos do Cristo, ouvir as sementinhas que estão vindo do alto através de vários mecanismos e recalcular nossa jornada. Se para aquele lado não estava indo muito bem e eu estava colhendo espinhos e arranhando as pessoas que estavam ao meu redor, quem sabe se eu for por um outro lado, tomar outro curso, a minha vida vai se reorganizar de uma outra forma. E aí eu vou deixar que cresçam no meu coração sementes do bem. Uma coisa é certa. Toda vez que a gente conseguir vislumbrar no nosso coração virtudes, a gente vai aliar essas virtudes com felicidade. Toda vez que a gente vê no nosso coração coisas que ainda não estão muito boas, a gente vai estar aliando elas com o nosso sofrimento. Então, é preciso aqui que a gente analise as nossas emoções, a nossa intimidade. A gente está falando que a gente tem que voltar para dentro, não do outro. Não saber da vida do outro, mas a nossa vida interior, como está o nosso terreno íntimo. Eu sei que nesse momento passa pelo coração de muitos de nós, ai nossa, mas eu vou mostrar essa palestra para alguém que a gente lembra que não está cuidando do coração nesse momento. Só que esse chamamento é individual. E esse chamamento é para todos nós, independente se a gente tem 5, 10, 20, 50 anos de espiritismo, como tem a Dona Elisete, por exemplo, que nos ajuda e nos instrui a cada palavrinha do WhatsApp que ela manda pra gente no tempo de pandemia, a cada paz e amor que ela manda no grupo. Então, como nós temos estágios diferentes, é importante que a gente ouça dos mais experientes, das pessoas que têm mais bagagem, como a gente reconduzir a nossa vida e permitir que as sementes do bem cresçam ao invés dos espinhos que vão nos machucar e nos trazer muita infelicidade. Então, os frutos doces das nossas sementes são realmente o objetivo de todos nós. E essa parábola nos traz como chegar até lá. O quarto tipo de solo. O quarto tipo de solo é a terra boa, é a terra que produziu frutos e dá algumas sementes 100 por 1, 60 ou 30, como falou Jesus. E por que existe uma diferença, né? Porque depende de muitas coisas. Pode ser que uma área do meu coração já esteja com esses sulcos, já esteja com pH equilibrado e que quando ela receba essa semente, ela consiga produzir 100 por 1. Mas como isso depende de muitas nuances, né? De como nem sempre a gente consegue produzir a semente na sua máxima potência. Porque depende de muitos elementos, de como a gente está conduzindo a nossa vida. Então, esse solo permeável é aquele coração que já teve os conhecimentos do Cristo, que já optou. Aqui existe uma total integração com o conhecimento e uma consciência plena. Porque no primeiro tipo de solo não tinha consciência plena. No segundo, uma consciência bem pequena. No terceiro, vontade, existia consciência, posso ir para esse lado ou posso ir para esse terceiro. E o quarto tipo de solo, nós temos consciência das nossas potencialidades, de que se plantando tudo dá, se nós recebermos os nutrientes do alto, a chuva, o sol, né, o amor de Deus, toda a sua misericórdia incondicional e todas as coisas que vêm ao nosso encontro para que nós possamos crescer juntos, como grupo espírita, como grupo familiar, como um grupo social, como um país e assim por diante. Então, esse solo, que seria o solo ideal, né? Que Deus nunca vai desamparar nenhum deles e a ideia é que nós possamos fazer todo esse trajeto até chegar nesse solo ideal, que transforma a nossa vida, que quando tudo lá fora parece conspirar contra nós, a gente consegue se internalizar, ouvir o nosso coração e pensar, é por ali que eu vou.
Porque as coisas que interferem na nossa calmaria, na nossa paz de espírito, normalmente elas vêm do externo. Se nós estivermos equilibrados, se nós tivermos um contato com a divindade diário, uma prece diária, uma meditação, né? Nos ligarmos aos ensinamentos do Cristo, a gente vai estar sempre amparado. As coisas de fora vão chegar até nós? Com certeza vão chegar até nós. Mas a gente vai ter o respaldo do conhecimento que a gente tem dentro de nós mesmos para conseguir frutificar. A nossa vida e as estações. Quando a gente está no momento bom das nossas vidas, na primavera e no verão, a gente esquece que as estações vão se passando em 12 meses. E quando a gente está na primavera e no verão, a gente usufrui, né? Como as formiguinhas e as cigarras, lá na fábula, as formiguinhas trabalham para ir recolhendo recursos para a época difícil. Já as cigarras cantam e ficam felizes com os momentos de primavera e verão. O que acontece conosco é que talvez seria muito importante que na nossa primavera íntima e no nosso verão, a gente leia mais, estude mais, ouça mais palestras, faça mais o bem, ajude mais o próximo. Isso vai nos dar mantimento suficiente para que quando chegarem o nosso outono e o nosso inverno, que são os momentos que todos nós vamos passar de privação, de dificuldade, de frio, a gente tenha suprimentos suficientes para nos ajudarem a passar pelo outono e pelo inverno, porque a gente sabe que depois do inverno vai vir a primavera de novo. Mas elas vão ciclicamente passar pela nossa vida. Ninguém consegue passar primavera e verão toda uma encarnação. Então é preciso que a gente aprenda a ter mais, porque quando a gente está na felicidade, a gente não lembra, a gente quase não lê quando a gente está feliz, né? A gente fica tão entusiasmado com o congraçamento que está acontecendo ao nosso redor que a gente se descuida. Mas então vamos guardar mantimentos na primavera e no verão, na felicidade, para que quando as estações mudem, a gente tenha esse estofo moral que nos dê sustentação de continuar, através do nosso livre-arbítrio, fazendo as melhores escolhas. Para que a gente produza 100 por 1 em cada semente, pelo menos, né? Pode ser mais, porque isso a gente não sabe, mas que seja 100 por 1 seria a nossa meta, digamos assim. Então vamos viver as estações. No Consolador, eles perguntaram a Emmanuel na pergunta 232 a respeito de que mais poderia fazer o homem a respeito do conhecimento. E ele fala, conhecer-se a si mesmo. Então não é conhecer o próximo, como eu falei, não é conhecer o cônjuge, não é conhecer o filho, é conhecer-se a si mesmo. Aquela luz que se projeta dentro de cada um de nós. E na pergunta 233, Emmanuel explica que até a questão da tecnologia tem uma missão muito honrosa, que ela vem no momento em que nós podemos, ao invés de fazer coisas manuais, como lavar roupa, que antigamente se fazia no tanque, botar na cerquinha, agora a gente põe na máquina e põe na máquina para secar, sobra tempo. Esse tempo deveria ser usado por nós para que nós pudéssemos aprimorar as nossas potencialidades, a nossa intuição, né, a nossa mediunidade, para quem sabe, todos podemos exercitá-la, as coisas mais ligadas ao belo, ao crescimento. Então que a internet e os meios de comunicação e todas essas ferramentas possam ser usadas para nos ajudar a crescer e não para que a gente adentre a vida alheia esquecendo de cuidar da nossa própria. Quando a gente usa os mecanismos para entrar na vida dos outros, se descuida da própria e o terreno passa a ficar embrutecido. O terreno do nosso coração não é uniforme, eu já falei nisso, existem várias zonas do nosso coração. Então a nossa ideia e o nosso percurso é fazer com que todo ele seja um terreno de excelente qualidade para sementes do bem. Ainda não temos ele, com certeza estamos aí na caminhada, mas não tem nenhum problema, porque o conhecimento disso é o mais importante, né? Quando a gente começa a conhecer, os testemunhos vêm, a gente tem o conhecimento, a gente consegue passar por esses testemunhos. É como que a gente estuda para a prova, aí vem uma provinha, a gente passa por ela e vai para a próxima. E assim a gente vai crescendo moralmente e espiritualmente. Então o nosso terreno tem
áreas da família, áreas do trabalho, áreas da vida pessoal, que são ainda diferentes de permeabilidade. Mas a gente trabalhando, todas vão melhorar. O potencial transformador de uma pequena sementinha. Então, a gente lembrar que numa ligação para o nosso amigo no final do dia, dizendo, olha, pensei em você, te desejo uma boa noite de descanso, possa fazer toda a diferença no dia dele. Não importa quão simples possa ser a nossa mensagem, quão simples possa ser o nosso abraço, a maneira de nós estarmos próximos, sem estarmos tão próximos fisicamente falando, mas emocionalmente conectados com todos, é o que faz, eu acho, nesse momento, esse potencial transformador de uma semente. Nós podemos ser semente para as outras pessoas, todos os dias, a todos os momentos. E deveríamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos ajudando o planeta nesse momento, né? Dividindo coisas do bem, do amor, que tragam confiança e encorajamento para as pessoas, e não medo, pavor, terror, pânico. Acho que é um momento de nós nos unirmos em oração, em prece e sermos sementes na vida dos outros, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente até nem conhece, porque toda a humanidade está precisando neste momento. Então eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter estado aqui com vocês, de ter dividido as reflexões da parábola do semeador e dizer que o aprendizado chega de tantas formas diferentes, né? Esse é um trabalho muito simples, um estudo muito simples. Eu sei que existem milhares de outros estudos a respeito da parábola do semeador, mas o mais importante é que nós possamos, nesta noite, estarmos juntos em oração e saber que cada um tem um terreno íntimo, que está sendo cuidado pelo alto, que está sendo protegido, e que se nós encararmos isso como um aprendizado coletivo de toda a nação, de todo o planeta Terra, com certeza nós vamos sair espíritos muito melhores quando tudo isso passar. Então agora, já encerrando os trabalhos desta noite, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de trabalho e convidar todos que neste momento possam sentar bem confortavelmente. Nós vamos fazer as vibrações e o encerramento dos trabalhos desta noite. Então, neste momento, somos todos convidados a fechar os nossos olhos, inspirarmos lentamente, permitir que os nossos pensamentos e os nossos batimentos cardíacos se acalmem, que estejam compassados com os nossos anjos guardiões, que com certeza estão muito felizes por estarmos reunidos nesta noite. Depois do aprendizado, nós vamos dividir todas as nossas vibrações amorosas, muito amor, designando paz, saúde, conforto e equilíbrio a toda a humanidade. Nós vamos começar vibrando por esta casa que nos acolhe nessa noite, por todos os seus diretores, todos os seus trabalhadores, frequentadores, a todas as pessoas que têm os seus nomes nos livros de preces dessa casa, a todas as pessoas que vêm aqui nas terças-feiras para receberem o passe, a todas as pessoas que buscaram outras maneiras de ajudar essa casa, uma vez que os trabalhos estão tão diferentes. Em vibrando paz, amor, harmonia, saúde e equilíbrio a todas essas pessoas, nós podemos estender para todos os nossos familiares nesta noite. Que todos aqueles recebam o nosso abraço fraterno, carinhoso, cheio de amor e esperança num futuro melhor. Podemos vibrar por todas as pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todas as pessoas que trabalham com relação à saúde nesse momento, por todos os cientistas que nesse momento se aliam à saúde mundial, buscando mecanismos e vacinas que nos ajudem a ultrapassar esse momento de aprendizado. Vibrar por todas as nações, para que estes ensinamentos tragam calma e resiliência, que nos possa unir mais como seres humanos e ver em todos um irmão, independente da raça, do credo, da orientação sexual, de títulos de nobreza, da quantidade de bens materiais que possamos acumular. Todos nós somos irmãos encarnados neste planeta.
e a todos os irmãos encarnados e desencarnados deste planeta, nós dirigimos as nossas melhores vibrações de amor, de equilíbrio, harmonia, saúde física, espiritual e moral. Mais uma vez agradecidos à oportunidade de trabalho, pedimos neste momento a permissão dos mentores espirituais desta casa para darmos por encerrado os trabalhos desta noite. Graças a Deus que possamos ter uma semana abençoada, que assim seja, em nome de Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, depois desse estudo de hoje, vamos aproveitar os nossos corações cheios de paz, de amor. Vamos fazer uma corrente para os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes conosco virtualmente, mas que estão passando por algum momento de aflição. Amado Pai, graças lhe damos, ó Pai, por esse amor que recebemos de Ti. Graças te damos, ó Pai, por Jesus, governador de nosso planeta, esse Espírito maravilhoso que se fez presente e dentre nós. Lhe pedimos, ó Pai, vosso auxílio, da vossa espiritualidade que nos acompanha, que toque, ó Pai, em cada coração, que leve esse sentimento que ora nos preenche de amor, de paz, para todos os irmãos que necessitam, ó Pai, principalmente aqueles que não têm o entendimento do seu amor. Que toque, ó Pai, em cada um dos escritos nos livros de encarnado e desencarnados dessa casa, a cada um daqueles que neste momento, ó Pai, compartilham essa mensagem, ouvindo, refletindo, adquirindo, ó Pai, conhecimentos para a vossa luz. Eu lhe peço, ó Pai, por todos aqueles que estão acamados nos diversos países e seus familiares, ó Pai, que tenham resignação de entender que nada é para o mal, Pai, que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, ainda que nos traga dor de forma imediata, de forma instantânea, mas que com o passar do tempo iremos compreender que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Assim, ó Pai, lhe pedimos que estenda a vossa mão com muito amor, com muito carinho, sobre as nossas cabeças, nos enchendo de esperança em um dia melhor, nos enchendo de amor ao próximo e que possamos aprender essa lição o mais rápido possível para que ela não se prolongue por tanto tempo. Esteja com todos nós, ó Pai, nessa semana que se aproxima e nas próximas, com muito amor e entendimento. Que assim seja. Graças a Deus.